Amados, a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, para mim, primeiramente, para compartilhar com você nessa noite, é uma palavra de encorajamento, uma palavra de persistência, uma palavra de busca, ou seja, uma palavra para que nós não venhamos de maneira alguma desistir do nosso propósito, da nossa jornada. Amém? Por isso então que nós vamos conversar sobre esse tema nessa noite. Pode soltar aí para mim. Fala para mim. Fala isso para o seu irmão do lado. Não, mas fala assim mesmo, assim, ó, não desista. Edmund Hillary, neozelandês, foi o primeiro homem a conseguir escalar o Everest, que é o maior pico do mundo. E é claro que ele não conseguiu essa façanha na primeira tentativa. E todas as vezes, algumas vezes em que ele fracassou, que ele não conseguiu o seu intento, ele olhava para a montanha e falava assim: hoje você me venceu, mas eu vou voltar. Até o dia que ele conseguiu chegar lá. Por quê? Porque ele não desistiu. Querida, a maior qualidade de um vitorioso é essa, é não desistir. Porque não há vitória para quem desiste, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu falei o quê? Que não há? Não sei se você lembra, até pouco tempo atrás, e até hoje alguns ainda usam, um jargão que ficou conhecido, foi tema de muitos comerciais de TV, dizendo assim: eu sou brasileiro e não desisto nunca. Lembra disso? Querido, se isso vale no sentido material, no sentido moral, muito mais no sentido espiritual. Até porque a palavra do Senhor diz para nós lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38, dizendo o seguinte, que o justo viverá da fé. E o autor de Hebreus complementa dizendo: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, Deus não tem prazer naqueles que recuam, mas Deus tem prazer naqueles que não. Então fala mais uma vez para o seu irmão: desiste não. E eu quero, querida, então, lembrar a você, que o lema do cristão deve ser: avançar sempre, parar nunca, desistir. Vamos repetir: avançar, parar, desistir, jamais. Aleluia. E eu quero então ver com você alguns exemplos nessa noite da palavra de Deus, evidentemente, para que possa nos abençoar e confirmar em nome de Jesus, isso que o Senhor colocou no meu coração. E o primeiro texto que você vai abrir está em Lucas, no capítulo 18. Lucas 18. Se você não quiser abrir, você me acompanhe, mas eu prefiro que você vá até lá. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem contou essa parábola foi Jesus, amém? Então Jesus contou uma parábola para ilustrar o que ele queria dizer, para chamar a atenção de que nós devemos orar sempre, nunca desfalecer, nunca desanimar, nunca desistir. Então ele diz assim: olha, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ela ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis.
Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz esse injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Querido, prestar então atenção. Uma mulher que tinha uma causa na justiça, e o texto diz então que ela persistia, ela sempre estava cobrando daquele juiz que advogasse em seu favor, que ministrasse aquela causa em seu favor. E aí é claro que a gente começa a viajar na imaginação, né? Imaginando que de vez em quando ela ia até lá. E aí, como é que está o meu processo? Às vezes cruzava com ele na rua e falava: lembra de mim? Sabe aquele lembra de mim? Ó, tá lembrando, né? Ou quem sabe dava um tchauzinho para ele: oi. Com quem disse oi, quem diz: ó, meu negócio lá. E diz o texto que ele falou assim: eu não temo a Deus, não temo mais. Para que ela pare de ficar me cobrando, me importunando, eu vou então advogar a causa dela, que aí eu resolvo o problema dela e ela então me deixa em paz. E Jesus disse assim: olha, se esse homem que não temia a Deus nem os homens agiu dessa forma, muito mais o justo juiz, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, querido, vai atender aqueles que a Ele buscam com fé e desejando ser atendido por Ele. Amém, querido? Aleluia. Então Jesus ensinou isso sobre o dever de jamais desistir. Aconteça o que acontecer, querido, na sua vida, não desista. Até porque em outra oportunidade Jesus diz que aquele que pede, aquele que bate, aquele que pede, aquele que bate. Então aquela mulher, ela não desistiu. Ela tinha uma causa que ela precisava que fosse julgada. Ela tinha um problema, não sabemos qual é, mas ela diz aqui do seu adversário, ou seja, alguém moveu contra ela, ou ela moveu contra alguém essa causa. Porque, querida, a verdade é essa mesmo. Todos nós temos problema. Um tem um problema de enfermidade, o outro está com problema no casamento, alguém está com problema com o filho, quem sabe, nas drogas, outro tem um problema na justiça. Mas a verdade é que o texto está querendo dizer, e o Senhor Jesus quer dizer para mim e para você, e o nosso tema nessa noite é exatamente isso: para quem não desiste, no final Deus sempre tem uma bênção. Aleluia. Eu não gosto muito disso não, sabe? Eu acho até chato quando vejo alguém fazendo isso. Mas dá mais uma cutucada no seu irmão e fala assim: desiste não. Dá para aquele pregador que diz assim: fala para o seu irmão, fala para o seu irmão não. Querido, eu não desisto nunca, fala para mim. Isso aí. Vamos ver um outro exemplo. Marcos capítulo 7. Aleluia. Marcos 7, vamos começar no verso 24. E levantando-se dali, ele foi para os termos de Tiro de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a sua filha deitada sobre a cama,
e o demônio já tinha saído. Aleluia. Diz o texto que era uma mulher grega, de Tiro de Sidom. Ou seja, não pertencia à linhagem do povo de Deus. E o texto diz que Jesus entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Jesus deu uma ordem: olha, eu não quero ser incomodado. Sabe aquele dia que você não quer ver ninguém, você quer ficar sozinho, você quer refazer suas forças, você não quer mesmo. Tem dia que é assim. Mas o texto diz também que ele não conseguiu, porque não sei como, a mulher descobriu que ele estava lá e ela foi em busca. Não sabemos como, mas ela chegou diante do Senhor e ela olha para Jesus e diz assim: Senhor, a minha filha está endemoniada. Você pode imaginar isso? Você que é pai, você que é mãe. E Jesus olha para ela e diz assim, como se quiser dizer assim: mas peraí, você não é judia, você é grega. E eu vim para os judeus. Eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você pode imaginar essa palavra? Se fosse eu e você que estivesse lá no lugar daquela mulher, o que é que nós faríamos? No mínimo a gente ia dizer assim: seu grosso, eu venho aqui buscar uma bênção para minha filha que está endemoniada e você me chama de cachorra, de cadela? Se fosse nós, diríamos: fica você com as suas coisas, sua bênção e tchau, estou rachando fora. Não é assim? Mas, querido, o texto diz que ela não desistiu. E ela falou: sim, Senhor, o Senhor pode me chamar do que for, mas eu vim em busca da minha bênção e eu só vou sair daqui quando levar a minha bênção. Eu não vou desistir. E aí a Bíblia diz que Jesus, olhando aquela atitude, Jesus disse assim: gostei. É de gente assim realmente que eu gosto, de gente que não desiste nunca. Pode ir que a sua bênção já está concedida. Querido, era isso que Jesus queria nos ensinar. Jesus queria nos ensinar, querido, que sempre nós vamos encontrar alguém com uma palavra para nos desanimar, com uma atitude para nos fazer desistir. Mas nós não podemos desistir, porque para quem não desiste, sempre terá uma bênção no final. E aquela mulher, ela se humilhou, a atitude dela foi uma atitude de humildade. E a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Ela, no linguajar, imaginei que ela pensou assim: eu não quero saber se eu estou sendo humilhada, eu não quero saber se eu estou sendo chamada de cachorra, o que eu quero saber é da minha bênção e eu não vou desistir. Ei, querido, desiste não. Alguém está dizendo para você que não vai dar certo, que não tem cura, que não tem jeito, que pode esquecer, que pau que nasce torto morre torto. Esse para você não é pau, você é gente. E ainda que você fosse pau, conheço um carpinteiro que dá jeito de tudo quanto é pau tudo. Jesus de Nazaré. Então, querido, como aquela mulher, ainda que você ouça algo negativo, tentando fazer você desistir do seu intento, desiste não. Porque Jesus elogiou a atitude daquela mulher e aquela pega. É de jeito assim que eu quero. Que não desista. Que era alguém que poderia ter desistido do que Jesus por tudo que ele passou, mas a Bíblia diz que ele permaneceu firme até o fim. Vamos mais um exemplo? Ainda em Marcos capítulo 2. Ah, como é bom a gente ver essas coisas, querido. Isso vai fortalecendo a fé da gente e vai nos conclamando a não desistir do nosso propósito, do nosso desejo. Marcos capítulo 2, começando no verso 1. E algum dia depois ele entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. E logo se juntaram tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhes a palavra.
E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? É mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Querido, você prestou atenção? 4 amigos veem a situação do paralítico, ficam sabendo que Jesus está próximo dali, na casa de Simão, na casa de Pedro. E eles resolvem então pegar aquele paralítico naquela maca e levar até Jesus. Vamos levar até Jesus, porque com certeza nós temos ouvido aí que paralíticos andam, cegos enxergam, surdos ouvem, que este homem realmente é a solução para o nosso amigo. E eles então pegam aquele paralítico. Quando chegam lá, a Bíblia diz para mim e para você que havia uma multidão em volta daquela casa. E, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém estava afim de ceder a vaga, não, viu? É igual fila de INSS. Tem gente que chega lá no dia anterior, não é assim? Diz que agora não tem mais, não sei. Esse país gosta de fila? Não gosta? O país para gostar de fila, né? E eles chegaram lá com aquele paralítico, deram uma olhada ali. Eu imagino, né? Eu começo a filmar essas coisas. Imagino que de repente eles começaram: dá licença, dá licença. Dá licença coisa nenhuma, meu filho. Cheguei aqui. Se fosse eu e você que estivesse conduzindo aquele amigo nosso, aquele paralítico, a gente ia dizer o quê? Meu amigo, lamento, mas olha aí. Tem jeito não. Bora de volta. Mas o texto diz que eles não desanimaram, não desistiram. E aí eu não sei como, diz o texto então, que eles abriram um buraco no teto e fizeram com que aquela maca descesse bem onde estava Jesus. Querido, isso é maravilhoso, porque eles não desistiram, eles tinham tudo para desistir, ué. Não sei nem como que eles chegaram lá no telhado, mas chegaram. E aí Jesus olha para a fé deles e vira para o paralítico e diz para ele: olha, perdoados estão os teus pecados. E aí causou um reboliço, porque a turma do inferno, que vivia sempre tentando pegar Jesus ali no contrapé, disseram: mas só Deus pode perdoar pecado. Pois é, para mostrar a você que eu posso perdoar pecado e posso também curar paralítico, levanta e anda. E a Bíblia diz que ele pegou a maca, ou seja, pegou a sua cama e saiu. Querido, se eles tivessem desistido, o paralítico não teria recebido a bênção. Quando aquele paralítico chega ali, ele chega carregando a sua maca. Agora ele vai embora carregando a maca. Perdão, quando ele chegou ali, ele estava sendo carregado numa maca. Agora ele carrega a sua maca. Aleluia. Sabe por quê? Porque os amigos deles não desistiram. Querido, talvez você entrou aqui nessa noite carregando uma maca de problemas.
Talvez um problema de saúde, talvez um problema na família, talvez um problema na justiça, não sei. Talvez eu sei que problema todos nós temos. Mas a semelhança desses, queridos, se você não desistir, querido, quando você sair daqui, o seu problema vai ficar e a bênção você vai levar. Quem toma posse disso? Aleluia. 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 Mas para isso, não precisa. Eu fico imaginando que as pessoas olhando aquela cena toda, aquela multidão que estava ali, alguém deve ter pronunciado, esses caras são doidos. Mas Jesus não viu nisso doideira, Jesus viu nisso fé. E querido, algumas coisas vão chacoalhar você. Vão dizer que você está doido, vão dizer que não tem cabimento, mas é dessas coisas que Deus se agarra. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra Jericó. Deus deu uma ordem para o povo rodear Jericó durante 7 dias. 7 voltas, 7 dias. Sem, Você pode imaginar essa cena, aquela multidão dando volta quietinha? O povo lá dentro deve pensar assim. Tudo doido. Não falam nada, tudo silêncio, só rodeio. Vem aqui, roda e vai embora. Querido, vou falar uma coisa para você, querido. Tem coisas que o homem natural não entende mesmo, não. Tem coisas que parece que é doideira, mas é coisa de crente. Mas é dessas coisas que Deus se agrada. Dessa coisa que tem apenas 2 letras, mas que move o céu, chamada fé. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas eu posso garantir com a autoridade que a palavra de Deus me confere, pela experiência que eu tenho com esse Deus, que se você crer, nessa noite, seu problema vai ser resolvido. Aleluia. Vamos mais um exemplo? João capítulo 8. Como é bom, né, a gente ver essas coisas. A palavra de Deus é linda. João 8, vamos começar no verso 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo ele tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adulterando. E a lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar Jesus. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como eles insistiam, perguntando, endireitou-se Jesus e disse: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém. E Jesus disse: Nem eu também te condeno. Vai-te, mas não peques mais. Querido, todo mundo tinha desistido dessa mulher. Todo mundo queria atirar uma pedra nela. E eu fico, como eu falei, gosto de imaginar. Fico imaginando essa cena. Quando trouxeram aquela mulher, eu fico imaginando aquela turma, cada um pegando a sua pedra para atirar nela. Eu fico imaginando como eu vou pegar logo uma pedrona bem grande, eu vou tacar na cabeça dela, eu vou dar no peito dela.
E ela já podia se considerar morta. A lei dava esse direito. Levaram até Jesus, Senhor, ela foi pega no ato, no flagrante, no flagra. E a lei manda que a gente apedreie. Jesus está lá quietinho. Ei, senhor, você não vai falar nada, não? A Bíblia diz que eles insistiam. A gente quer ouvir o senhor a respeito desse detalhe aí. Jesus levanta calmamente. Ok. Certinho, a lei manda mesmo. Pode apedrejar. Mas deixa eu falar uma coisa. Aquele que não tem pecado, aquele que está puro, pode começar. E eu fico imaginando a gente só ouvindo o barulhinho das pedras caindo no chão. Tum, tum, tum. E diz o texto que cada um, começando pelo mais velho, por um a um, e seguir o seu caminho. Sabe o que Jesus estava dizendo? O único aqui que tem direito de jogar uma pedra nela sou eu. Mas eu não desisti dela. Tinha ou não tinha direito ele? Ele disse, se alguém não tem pecado, pode começar a tirar. Ele não tinha pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus te defender, não tem ninguém que vai te acusar de nada. E deixa eu te falar mais uma vez, ele não desiste de você. Se Deus é por nós, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o que nos garante a palavra. Ele não desiste da prostituta, ele não desiste do homossexual, ele não desiste do adúltero, ele não desiste do viciado, ele não desiste do que está canceroso, ele não desiste do que está atético, ele não desiste de ninguém. Quando todos se retiraram, ficou só ele e a mulher. E era uma cena engraçada. Ela podia ter dado meia volta. O texto diz que ela não foi embora. Por que ela não foi embora, querido? Porque quando você descobre o amor de Jesus, você não tem mais para onde. O desejo de seu coração é ficar sempre perto dele. É viver com ele. A gratidão daquela mulher no seu coração. Jesus olha para ela e fala assim, onde é que estão os teus acusadores? E ela disse assim, ninguém ela disse, não. A verdade é que todo mundo tinha desistido daquela mulher, menos Jesus. Querido, todos podem, de repente, se sentir abandonado, às vezes até pelos seus próprios familiares, dentro da sua família, pela sua parentela. Você pode se sentir meio desprezado lá no seu trabalho, na escola, seja onde for. Mas Jesus nunca desiste, nunca abandona, nunca despreza. Ele está sempre perto e pronto para te abençoar e te ajudar. Aleluia. Vamos mais um? Marcos 10. E com esse aí eu fecho. Marcos 10. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, um cego filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse.
E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Querido, ele era cego. Mas ele ouvia. E graças a Deus que ele ouvia, porque a fé vem pelo... Aleluia. Então, quando ele ouviu que Jesus ia passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz o texto que algumas pessoas começaram a repreender, dizendo: deixa eu na minha imaginação, né? Cala a boca. E ele deve ter falado: cala a boca você, coisa nenhuma, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe por que ele conseguiu a bênção? Não desistiu, não. Cala a boca, coisa nenhuma. Ei, Jesus! Ele deve ter entendido. Querido, a Bíblia diz que depois Jesus não volta mais a Jericó, dali ele foi para a cruz. Ou seja, era a última oportunidade. E ele disse: é essa. E essa agora eu não deixo passar. Sabe, querido, às vezes, quem sabe nessa noite Deus está dando a você uma última oportunidade, ou mais uma, para que você se entregue, para que você entregue a sua vida a Ele, seu coração a Ele, seus problemas a Ele. Deixa passar essa oportunidade. Deixa não. Porque pode ser que você não tenha outra. Pastor, você está querendo me intimidar com isso, me assustar? Forma alguma. Mas essa é a realidade. Você pode garantir para mim que você vai chegar em casa vivo quando você sair desse culto? Eu não posso. Porque daqui a um segundo já é futuro. E o futuro pertence a... E aí Jesus então parou e mandou que o chamasse. Por que Jesus parou e mandou que o chamasse? Porque ele não desistiu. Porque se ele tivesse calado a boca, fechado e não clamasse mais, Jesus não teria ouvido ele. E aí Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Sempre que a gente lê esse texto tem que responder essa pergunta, né? Mas será que Jesus não estava óbvio? Jesus não sabia disso? Sabia sim, querido. Então por que Jesus perguntou? Olha para mim. Jesus tem prazer em ouvir você. Jesus tem prazer em ouvir o seu lamento, o seu clamor, o seu pedido, o que é que você quer. Senhor, que eu veja. Graças a Deus aqui eu não tenho ninguém. Não tenho nenhum paralítico, nenhum deficiente visual, nem auditivo. Mas é possível que eu esteja pregando para alguém que está cheio de problema na família, problema de saúde. Alguma coisa que você também precisa que Deus entre com providência na sua vida. E Jesus está perguntando isso para você agora. Você quer que eu faça o quê? Fala para ele. E aí Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. Mas ele pediu salvação? Não. Ele pediu cura. Ele da Bíblia diz que nosso Deus, Jesus, é infinitamente bom para dar muito mais do que aquilo que nós pedimos. Ele pediu a cura física e levou, desculpa usar essa expressão, de lambuja, a maior das bênçãos, que é a bênção da salvação. Meu irmão, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é essa: não desista. Não desista do seu sonho. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus projetos. O diabo quer isso mesmo, fazer você recuar, fazer você voltar, você desistir. Mas a vitória só virá para aqueles que não... E a palavra do Senhor, eu poderia citar
muitos e muitos exemplos aqui, mas esses que eu citei são bastante para provar para mim e para você que Deus é maior do que tudo. Que Jesus é poderoso para resolver, seja qual o problema for, que eu ou você levar até Ele. Não é porque algumas coisas deram errado que tudo da agora para frente vai dar errado. Não é por isso, querido. Mas eu disse no início dessa palavra que para quem não desiste, no final, Deus sempre tem um milagre. Deus sempre tem uma vitória. Amém? Você acredita nisso? Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe a sua bênção aí, meu. Em nome de Jesus. Amém? Então os avisos você já ouviu, só lembrando, né? A respeito do passeio sábado. Daqui a pouco o pastor José vai descer, conversa com ele. 8 horas no próximo sábado aqui. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma noite de sono tranquilo. Não esquece de passar na cantina ali, tá bom? E abençoar e ser abençoado. Deus te abençoe. Você que nos visitou nessa noite, alegria, prazer em receber você. Volte outras vezes. Deus abençoe. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.